Olá, queridos, graça e paz. Para nós é realmente uma alegria estar em casa. Somos Igreja Aba como denominação, mas essa é a nossa casa. Daqui é de onde o Senhor nos tirou, né, para levar à Espanha. Fomos eu e a minha esposa e essas três criaturas, esses três filhos de Deus, abençoados, nasceram em Espanha. O Nicolas, primogênito, tem 11, o Rick, 9 e o Dio, 4. E, queridos, a maioria de vocês nós não conhecemos. Graças a Deus. Isso é cumprimento das profecias que Deus tanto nos deu no começo da igreja, quando a gente era alguns gatos não pingados, mas abençoados. Né? E Deus fez uma coisa poderosa, a igreja está onde está. E seguramente, e com certeza, Deus vai fazer muito mais ainda. Tendo em vista isso, que nem todos nos conhecem, então nós vamos ter a ministração hoje em duas partes. A pastora vai compartilhar com vocês algo do nosso testemunho, de como nós fomos parar em Espanha, e em seguida eu tenho um segundo momento e vamos ver se a gente consegue terminar dentro do tempo que nos deram de presente. Graça e paz, amados. Amém? Que alegria estar aqui. Não tenha dúvida de que você é um privilegiado. Aliás, você pode confirmar isso para a pessoa que está ao seu lado? Pode falar para ele, você é um privilegiado? Vocês são privilegiados. Porque o Senhor estabeleceu essa casa de oração. Porque para a glória e honra do Senhor, vocês estão crescendo, frutificando e frutos que permanecem. Glória a Deus. Eu louvo ao Senhor pela vida dos nossos pastores. Somos frutos deles. Eles nos plantaram, nos doaram ali. E o Senhor, pela sua infinita misericórdia, tem feito eles escolherem pessoas maravilhosas nesse lugar. Assim que eu honro a vida do Senhor, eu honro a vida deles, louvo ao Senhor por isso. E eu quero rapidamente ler um versículo, amados, que está em 1 Crônicas 12, 32. E esse versículo tem muito a ver com o nosso testemunho de vida. Ele diz assim: e dos filhos de Sacar, 200 dos seus chefes, entendidos na ciência dos tempos, sabiam o que Israel devia fazer, e todos os irmãos obedeciam às suas ordens. Amado, nós temos falado e temos meditado nessa palavra, que a pessoa que ela entende os tempos, ela não sofre as mudanças. Quando nós entendemos que o Senhor tem algo diferente para fazer, algo novo para fazer, Ele faz com que nós nos preparemos para isso. Se eu for para Madrid agora, eu não posso ir de vestido e sem meia. Porque nós estamos 4 graus abaixo de zero ali. O que vai acontecer comigo? Eu vou sofrer essa mudança. Aqui a palavra fala que os filhos de Sacar, eles eram entendidos. Eles conheciam os tempos. A palavra fala, conhecereis a verdade. E a verdade vai fazer vocês livres. A verdade sempre esteve, mas se você não conhecer, de nada adianta. Os tempos e os propósitos do Senhor sempre estiveram para a sua e para a minha vida. Mas se nós não entendemos eles, de nada adianta, porque o conhecimento é o que faz a diferença. Assim que eu gostaria de realmente convidar vocês a, comigo, entender um pouquinho dessa jornada, do porquê nós estamos na Espanha agora, o que nós estamos fazendo ali. Deus trabalha com tempo, Deus trabalha com modo e propósito. E o propósito do Senhor é que nós estivéssemos estendendo o reino dele naquela nação. Apesar de nós. É uma pergunta que nós sempre fazemos, Senhor, Deus, nós? E o Senhor fala, apesar de nós. Sempre Ele ministra isso no nosso coração. Nós estamos em um momento agora estratégico em Madrid. Logo eu vou falar exatamente um pouco sobre a igreja. E somos minoria no país, na Espanha. Mas Deus, pela sua misericórdia, tem nos levado em lugares estratégicos. E o ano passado, no final do ano passado, agora em 2018, eu estava orando e o Senhor falou assim, você vai proclamar. E eu amei, né? Proclamar, todo mundo sabe o que é proclamar, aleluia, vamos proclamar e tal. E o Senhor falou, não, peraí, você não está entendendo. Olha o que o conhecimento faz. Ele falou, pega o dicionário e leia o que significa proclamar. E lá no dicionário, em espanhol, está mais bonitinho. No sentido do contexto, ainda é monarquia na Espanha, existe rei, rainha. E lá na palavra proclamar estava assim, proclamar, declarar alto e solenemente que chegou um novo governo,
que chegou um novo rei, que começou um novo tempo. E o Senhor falou, em todos os lugares que eu te levar, você vai declarar alto e solenemente que chegou o reinado do Rei Jesus nessa nação. Aleluia! E o Senhor tem feito isso. Amados, aos 11 anos de idade, eu vim entender isso depois. Eu estava, como vocês, como as crianças estão aqui, sentado num culto com a minha mãe. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Por isso que eu falo, apesar de mim. Onde eu estiver, é impossível para mim não falar do amor do Senhor. Porque eu sei de onde Ele me tirou. Eu venho de uma família disfuncional. Infelizmente, meu pai era alcoólatra. Teve muitas coisas que nós passamos na infância. Aos 11 anos de idade, eu ainda não conhecia o Senhor Jesus como o Senhor da minha vida. Mas eu ia na igreja com a minha mãe. Nós estávamos num congresso, havia um pastor americano pregando, e ele, em meio a como se estivéssemos todos aqui, ele apontou, essa menininha, e me chamou para frente e falou assim, eu tenho 2 coisas que o Senhor manda te dizer. A primeira delas é que o Senhor, o seu pai, vai conhecer o Senhor Jesus através da sua vida. E a segunda coisa é que você vai casar com um pastor. A primeira promessa, eu fiquei ansiosa para aquilo acontecer. Mal sabia eu que demoraria 20 anos para que o meu pai aceitasse a Jesus no leito de morte, através da minha vida. A outra promessa, eu me esqueci completamente. Completamente. Eu tinha 11 anos de idade, tampouco eu acho que não valorizava muito. E no dia 24 de março de 2001, quando terminou o nosso casamento, eu olhei para o meu esposo e o Espírito Santo falou, você se casou com um pastor. Sabe o que eu entendo disso? Tanto as promessas que você quer, que você anseia, que você almeja, quanto aquelas que você se esqueceu, elas vão se cumprir. Porque não é por você, não é por mim, é por Ele, é por quem fez a promessa. E naquele momento, eu vim me dar conta depois, o Senhor estava me separando para o ministério. Aos 18 anos, o meu esposo se converteu. Alguns sabem o testemunho dele, eu vou resumir. Mas 2 anos depois da conversão dele, ele foi batizado com o Espírito Santo, e naquela mesma noite ele recebeu o dom de línguas. E ele ficou 3 dias inteiros falando só em espanhol. Ele ia trabalhar falando espanhol, a gente brinca que ele falava melhor do que ele fala hoje, porque não tinha sotaque nenhum. Ele falando em espanhol, conversava com as pessoas espanholas, as pessoas pensando, ficou louco, esse daí está doido. Depois de alguns anos, nós viemos entender que o Senhor estava selando o meu esposo para a nação espanhola. Alguns anos depois, 13 anos depois, ele pisou em terra espanhola. Quando, em 2005... o Senhor começou a ministrar no nosso coração que havia acabado o tempo dele aqui. Passou várias coisas pela nossa cabeça, nós pensamos, inclusive, será que a gente vai deixar a aba? Será que a gente vai mudar de cidade? E a gente começou a sentir aí um peixinho fora d'água, estava dentro da nossa casa, mas nos sentíamos meio estranhos. E a gente começou a orar e falou, Senhor, para onde nós vamos? O que está acontecendo? E a gente começou a orar para entender. E conversamos com os nossos pastores e foi tremendo. Porque quando nós fomos conversar com o pastor Adilson e a Anice, eles falaram assim, nós já sabemos, porque o Senhor já avisou que ia soprar vocês. Essa foi a palavra. Eu entendo algo muito importante disso. Quando o Senhor ministra algo no seu coração, amado, quando Ele finaliza um tempo e começa uma nova estação na sua vida, é muito importante você ter ciência de que os seus pastores, a sua cobertura espiritual, eles vão abençoar você. Não saia nem para a direita nem para a esquerda antes que o Senhor testifique no coração deles. Não faça isso. Não vale a pena. Nós sabíamos então que nós sairíamos daqui, não há aba denominação, mas nós não estaríamos mais em Curitiba. Em 2005, no meio do ano, nós começamos a orar e perguntar para o Senhor para onde. Ele falou então que nós iríamos para a Espanha. Para nós era um sonho, estamos falando de quase 14 anos atrás, amados. Tanto financeiramente como qualquer outra coisa, era quase impossível. Só que aconteceu uma situação interessante. Estamos falando de 2005, o Senhor nos levaria. Nos casamos em 2001. Em 2002, o pastor João foi consagrado. Nós, na verdade, fomos consagrados ao ministério pastoral. 2 semanas antes da consagração ao ministério, nós recebemos uma visita dentro da igreja de 2 homens. E há 1 ano atrás, mais ou menos, em 2001, logo que a gente se casou, eu brinco que ele me autoriza a contar esse testemunho, hoje é edificante. Ele comprou um carro. Nós tínhamos casado há pouco tempo. E eu falava, amor, não sei, eu não sinto paz.
Estava tudo, amado, ele pegava tudo perfeito. E eu falava, mas não sei, tem algo aí que não encaixa. Ele falava, não, o experiente sou eu. Né, meu gato? Já aprendemos junto que não é assim. O experiente sou eu sei o que eu estou fazendo, pode ficar tranquilo. E eu falava, mas eu não sinto paz. E nós entendemos aí que o Senhor Jesus, ele é tão lindo e maravilhoso, que ele colocou em nós, mulheres, a capacidade de ver além das situações. Homens, a tua experiência não supera o dom que Deus nos deu. Assim que escute as suas esposas. Porque 1 ano depois, 2 semanas antes da consagração, quando nós recebemos a visita no culto dessas 2 pessoas, ao finalizar tudo, eles chegaram ao meu esposo e falaram assim, eu te dou agora a ordem de prisão. Você está preso por receptação de carro clonado. Nós havíamos comprado um carro que existia em São Paulo, por isso estava tudo certinho na documentação. Mas ele foi preso. Quem ia garantir que nós não sabíamos daquilo? Quando ele foi preso, ficou lá 7 dias. Logo, ele, se quiser, pode contar um pouquinho mais de detalhes. Mas quando entrou naquele lugar, a pessoa que o levou preso falou assim, esqueça. Ele falava, eu tenho que ser consagrado daqui 2 semanas. Ele falou, esqueça, em menos de 90 dias você não sai desse lugar. Nós estávamos orando, e aquele homem pressionando para que ele desse suborno, e ele falou que não daria. Passou aquele tempo, o Senhor fez algo maravilhoso e tirou ele de lá em 7 dias. Voltamos para 2005. O Senhor nos fala, vocês vão para a Espanha. O que é a primeira coisa que nós temos que fazer se nós vamos sair para fora do país? Passaporte, aleluia. Vamos tirar o nosso passaporte. O que eu preciso para tirar o passaporte? Antecedentes penais. Nós já levamos quase 4 anos, 3 anos, na verdade, lutando com aquela situação. Não havíamos provado inocência, estávamos ainda pagando advogado. Foi tudo muito bem feito, no sentido de nós não termos como provar que nós não sabíamos daquilo. E havia, no registro dele, um delito. Ele não podia sair nem de Curitiba. Quando ele saía de Curitiba, ele tinha que avisar. A nossa família é do interior do Paraná, então ele sempre tinha que avisar. Nós começamos a orar e falamos, Senhor, se o Senhor deu a palavra, o Senhor vai cumprir. Amado, é muito lindo contar agora. É maravilhoso contar agora. Mas só o Senhor sabe o que passou no nosso coração nesse período. E nós começamos a orar. E eu lembro o dia que ele foi pela manhã na delegacia, e ele foi buscar. Aquele dia ele realmente estava muito nervoso. Quando nós chegamos lá, ele pegou o papel, tremendo, porque, claro, se tivesse alguma alteração ali mesmo eles prendiam ele. E quando ele pegou o papel, estava o nome dele, João Silva Quixaba. Um papel em branco, com letras maiúsculas, dizendo, nada consta. Nada consta. Amados, eu tenho 2 cunhados, irmãos dele, que um sargento e outro delegado, e eles falaram, é impossível. Uma vez que você está fichado, vai constar, ainda que conste, olha, foi liberado, foi o que foi, mas nada consta, é impossível sair. Mas o Deus que nós servimos é um Deus de impossíveis. O Deus que nós servimos, ainda que a justiça diga, eu tenho isso contra você, ainda que pessoas digam, eu tenho isso contra você, Ele é capaz de pegar uma folha branca e dizer, nada consta, porque eu quero que nada conste. Aleluia! 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 E Ele fez o primeiro dos milagres. Quando Ele colocou que nada consta, nós tínhamos outros obstáculos. Tínhamos a bênção dos nossos pastores, tínhamos a confirmação do Senhor de que nós sairíamos do país, mas nós não sabíamos sair da cidade. Espanha, ainda que não seja muito grande, obviamente tem muitas cidades, nós pensávamos Madrid, Barcelona, algo assim. E o Senhor estava num culto aqui em Curitiba, ele estava num culto, no mesmo dia, na mesma hora, em Blumenau. Isso foi em julho de 2005. E eu estava no louvor e o Senhor falou assim, vocês vão para a cidade de Sevilha. Eu ouvi muito forte a palavra do Senhor, eu tinha certeza que Ele havia falado comigo. Eu estava ansiosa para o meu esposo chegar, eles voltavam no mesmo dia, e quando o João chegou, ele falou assim, amor, eu estava lá no louvor, em Blumenau, e Deus falou comigo em que cidade nós vamos. Daí aquilo eu já tremia as bases, eu falei, meu Deus, tem que ser a mesma cidade, Deus não é Deus de confusão. E claro, obviamente era a mesma cidade. Deus havia falado comigo aqui, e havia falado com ele em Blumenau, de que nós iríamos para Sevilha. Já tínhamos o passaporte, já tínhamos a cidade, mas ainda não tínhamos a condição financeira para ir. Quando nós estávamos orando, ok, Senhor, vamos para Sevilha, mas quando? Era agosto de 2005, o
Senhor falou, vocês vão em outubro de 2005. Levávamos 4 anos de casado, não tínhamos tantas coisas assim, fomos nos desfazendo das coisas que tínhamos, eu saí do trabalho, fomos agilizando, mas a gente não tinha condição financeira. E o pastor e a pastora Anice falaram assim, olha, a gente tem um apartamento, levava já algum tempo para vender. Se nós vendemos, o meu esposo estava trabalhando nessa época com temas imobiliários, falou, se a gente vender, a gente paga a passagem de vocês para ir. E ele falou, amém, é agosto, dá tempo. Foi lá pintando e tal, passou setembro, começou outubro e nada. 10 de outubro nada, 15 de outubro nada. Nós tínhamos feito uma pré-reserva para o dia 28 de outubro, para dar tempo do Senhor fazer o que Ele quisesse fazer. Mas eu lembro que o meu esposo falava assim, se a gente sair daqui dia 1º de novembro, já não é outubro. O Senhor falou outubro. Chegou dia 20 de outubro e nada desse apartamento vender. Chegou dia 25 de outubro e nada desse apartamento. 26 e nada desse apartamento vender. Dia 27, o banco já estava fechado, eles só nos atenderam porque nós já estávamos dentro. Às 4h15 da tarde, 27 de outubro, uma mulher estava fazendo o pagamento do apartamento e nós fazendo o pagamento do bilhete, porque no dia seguinte nós iríamos para Madrid. O que prometeu, cumpriu. Para nós pode parecer no último momento, amado, mas só Ele sabe o que Ele trabalhou conosco nesse processo. Só Ele sabe o que Ele fez em nós nesse tempo. Como eu falei, é muito lindo de contar, né? Mas só nós sabemos o que passou na nossa cabeça. Quando foi no dia seguinte, viajamos, fomos para Madrid, fizemos escala ali. E, amado, eu digo que eu confesso, a mulher é fogo nessas horas. Eu defendi a mulher aquela hora, agora eu vou falar, a mulher é fogo. Chegou lá, a gente estava em São Paulo, parece que relaxou. Quando eu olho para ele, falo assim, ô boca, né? Devia ter ficado calado, mas falei, amor, tá na época de deportação de brasileiros. Você imaginou se a gente chega em Madrid e eles nos deportam? Depois de tudo que aconteceu, olha a falta de fé da pessoa. E, claro, ele linkou automaticamente com a situação do nada consta. Falou, já pensou, aqui não consta nada, mas já que eles registraram na Polícia Federal, passou 1000 coisas na nossa cabeça. Incredulidade. Eu olho pelos meus filhos, tem hora que a gente tem que corrigir. E eu precisava de correção naquele momento. Mas sabe o que o papai fez? Ele nos mimou. Porque nós estávamos assim sentados, conversando sobre o assunto, e tinha um corredor grande. De repente veio uma mulher alta, grandona, e ela anda assim, bem autoritária, andando forte, e virou para nós e falou assim, chegou assim, olha, você me desculpe, eu não sou de fazer isso, mas eu sou a fulana de tal, da igreja tal de Portugal, ela tinha até um sotaque, e ela falou, e eu vou te falar uma coisa, não tema, porque vocês vão entrar naquela nação, e vocês não vão entrar sozinhos, porque o Senhor está o levando, e vai começar um novo tempo para aquela nação, quando vocês pisarem a planta dos pés de vocês, anjos do Senhor darão ordem ao respeito, e o nome dele será proclamado naquele lugar. Ela não sabia, amados, de nada, ela não tinha ideia do que nós estávamos falando. Mas o Senhor tão amoroso, uma vez mais, trouxe bálsamo para nós. Fomos para Madrid, tínhamos que fazer uma escala. Lembra o nosso destino, qual era? Sevilha. Fizemos uma escala em Madrid. Ficamos ali 10 dias para conhecer. O primeiro momento a gente ia sondar. Nós ainda não tínhamos contato ali. E ele se lembrou de um rapaz, um amigo nosso, um pastor, que inclusive hoje está em Sevilha também, que eles estudaram juntos, o pastor Raulison Rangel. O pastor Raulison esteve aqui já? Não. Teve, o pastor Raulison Rangel. Eles tinham estudado junto e o meu esposo ligou e falou, então, Raul, eu sei que o teu pai, alguns anos atrás, veio à Espanha e eu queria saber se ele tem algum contato aqui, se ele continua aqui, a gente não sabia nada da vida dele. E o pastor Raulison falou assim, sim, o meu pai, ele ainda está na Espanha, João. E o meu pai, ele está na cidade de Sevilha. Nós ligamos para ele, pastor Elton Rangel, e ele nos acolheu como um pai. Até hoje, eles são os avós dos nossos filhos. Eles chamam ele de avós. Nós fizemos durante 4 anos culto da igreja Aba, dentro da igreja batista em Sevilha. Ele nos ensinou sobre a nação, ele nos ensinou sobre o ministério, ele nos acolheu de uma forma que só um pai pode fazer. Porque o nosso pai nos surpreende com esses presentes. Fomos cuidados naquela cidade durante 10 anos. Nessa parte a gente passou um processo de não entender bem tempos, né? Como eu acabei de falar, é importante saber tempos. E o Senhor, então, depois de um determinado período de 10 anos, nos enviou para a cidade de Madrid, para começar novamente uma outra igreja.
Quando nós estivemos aqui, foi justo quando nós estávamos saindo. Quem estava aqui nessa época? Alguém se lembra que nós viemos há 4 anos atrás? Poucos, né? Pois nós estávamos aqui justo nesse período de transição. E o Senhor começou a dar palavras, inclusive nessa casa, de que as coisas aconteceriam de forma muito rápida. Que o Senhor ia nos surpreender e que não era para a gente se espantar, porque Ele faria com que as coisas acontecessem rápido. E, amados, para a honra e glória do Senhor, isso tem acontecido. Nós podemos dizer que hoje nós vamos ficar fora da Espanha no total 55 dias. E o papai está cuidando lá. Nós temos uma liderança que o Senhor escolheu, capacitada para levar a igreja nesse período. Para a honra e glória do Senhor, nós temos brincado assim, que o Senhor não está dando pessoas que estão de líderes, são pessoas que trabalham naquela atividade. O administrador da igreja, ele foi enviado de uma empresa daqui para a Espanha. De tão bom que ele é no que faz. E o Senhor nos presenteou e Ele administra a igreja hoje. Ele é tesoureiro da igreja. As pessoas que trabalham com os adolescentes são profissionais. Os que estão desenvolvendo, e amado, eu lembro de uma palavra que o pastor Jefferson pregou há muitos anos atrás. E eu sempre oro ela. Deus, eu não quero ser profissional, eu prefiro ser amador, porque o amador faz por amor. E eu tenho orado isso. Mas o Senhor, por misericórdia, Ele nos dá aquela pessoa que faz por amor e, além de tudo, é muito boa no que faz. E assim eles têm cuidado desse tempo da igreja ali. Eu quero passar brevemente para vocês um relatório, por dizer de uma forma, né? De como nós estamos ali. Espanha hoje são 46 milhões de habitantes. Comparado ao Brasil, é muito pequenininha. E quando eu falei para você que você é um privilegiado, eu não estava brincando. Vocês são privilegiados, porque vocês não são minoria. A minoria, ela demora um pouquinho mais, ela se sente um pouquinho mais solitária. Hoje nós somos menos de 1% de cristãos evangélicos na Espanha. 460 mil evangélicos. Glórias a Deus, tivemos um crescimento ano passado com relação às igrejas evangélicas. Hoje nós somos 4.080 igrejas constituídas na nação espanhola. Você pode olhar e falar assim, não é nada. Amados, há 14 anos atrás, nós estávamos com um pouco mais de 2.000 igrejas. A nossa oração agora não tem sido aberturas de igrejas novas simplesmente, mas o fortalecimento daquelas que já estão constituídas ali. Nós temos hoje na igreja Aba, agora falando de igreja Aba, uma realidade de 89, 80 e poucas pessoas, fora os visitantes. Só que é uma coisa engraçada, porque nós temos mais crianças, quase, mais da metade da igreja são crianças, 54 adultos, 32 crianças, eu acho que começa pelo pastor, né? Só o pastor tem 3, aí o povo vai multiplicando, a unção vai descendo. Estamos reunidos em 7 nacionalidades, o culto é 100% em espanhol. Os que tiverem a oportunidade, quiserem ver pela internet, teremos no Facebook. E temos 10 departamentos já constituídos, entre GCs, discipulado, toda a parte do FADEL, lá é FADEL, formação, aqui é TADEL, e todos os mais departamentos. E, amados, eu quero que vocês vejam um vídeo, eu vou pedir para segurar só um pouquinho, mas pode deixar já o vídeo preparado. É um resumo, um pouco do que nós estamos vivendo ali. Cada lugar tem a sua estratégia. E volto a dizer que nós precisamos entender os tempos. Talvez se nós estivéssemos num local economicamente muito ruim, ou estivéssemos em outra nação com carências sociais, seria mais fácil a gente ter uma estratégia de como chegar neles. Mas nós estamos num país que aparentemente agora remontou a crise e aparentemente não precisa de nada. Então o Senhor nos deu uma estratégia. Uma das. Ele nos deu a capacidade de começar a ser excelente dentro do possível em tudo que nós temos. Hoje a Igreja Aba de Madrid, ela é tida como uma referência quando eles querem fazer congressos. Nós estivemos lá com a Helena Tanuri, não fomos nós que convidamos, para a honra e glória do Senhor, ela, a assessora dela nos buscou. Os congressos de jovens, vocês vão ver um pouquinho, os congressos de mulheres, a Jocum, as pessoas ao redor que querem fazer algo em Madrid, elas entram em contato conosco. E a frase que nós ouvimos é, nos falaram que tudo que vocês fazem é excelente e nós queremos participar disso. O espanhol, ele entra num ambiente onde tem qualidade e o Senhor, por sua misericórdia, tem nos dado isso. Assim que eu quero que vocês vejam um pouquinho desse vídeo. Se alegrem conosco com o que está acontecendo ali. Eu peço que meu esposo passe, por favor. Nos congregamos hoy con
Amém. Aleluia. Queridos, vamos tentar meditar em um texto da palavra, que é o tema da nossa mensagem, não solte. Não sei como que isso soa, tentamos traduzir, mas sei como soa no português, não soltar é não deixar. Nós estamos há 13 anos em Espanha e um dos motivos pelos quais nós conseguimos estar lá tanto tempo é justamente porque nós decidimos não soltar aquilo que Deus nos deu. Nós agarramos aquilo que Deus nos deu e passaram muitas coisas que poderiam ter nos levado a deixar isso que Deus nos deu, mas a nossa decisão foi não soltar. 1 de Samuel 13, 14, eu não vou ler porque eu preciso de tempo. Tem um momento da vida do rei Saul, e eu creio que você já até leu, mas se não, lê em casa, 1 Samuel 13, 14. Nós temos um momento que acontece algo muito importante na vida do rei Saul. Saul deixa algo que ele não deveria ter deixado. Vocês sabem quem é Saul, o primeiro rei de Israel. Deus deu o reino a ele, Deus entregou algo para Saul, mas ele passou por um momento, que é aquele momento que ele fez o sacrifício no lugar de Samuel. Ele substituiu Samuel, fez algo que ele não deveria ter feito. E se você vai ler esse texto, você vai ver que esse é um momento super importante, porque é o momento em que Deus tira das mãos de Saul o reino e já levanta Davi. Então, essa é a ideia, esse é o contexto. Não solte aquilo que Deus te deu. Você tem um chamado, mas você pode perder. Você tem um chamado, mas você pode jogar fora. Eu te afirmo que isso é realidade. Isso é verdade, isso pode acontecer. E por desgraça, talvez isso já tenha acontecido na sua vida. Você soltar aquilo que Deus te deu. E claro, você sempre, como Saul, vai ter muitas desculpas para dizer o porquê você soltou, o porquê você deixou. Mas no final das contas, a culpa é sua, de mais ninguém. Nem do diabo é a culpa, porque a gente é muito bom em dizer que o diabo tem a culpa. Mas eu entendo, querido, uma coisa. Existem 3 planos para a nossa vida. O plano de Deus, o plano de Satanás e o seu plano. Não é assim? 3 planos. Quem decide qual plano vai acontecer? Se você é super espiritual, você vai dizer é Deus. Não é Deus. Tampouco é Satanás. Quem decide o que vai acontecer na sua vida? Quem? É você. É você quem escolhe. Você pode inventar o que for, querido. Mas quem escolhe o que vai acontecer na minha vida, se o chamado, se aquilo que Deus quer fazer em mim, se isso vai acontecer, quem escolhe sou eu. Não é Deus. Deus tem o plano, mas Ele te dá liberdade, algo que nós chamamos de livre-arbítrio. Cremos nisso. Ele te dá a liberdade de escolher, seja através de uma atitude, aquilo que você faz. Então é importante nós pensarmos isso. Não solte, não entregue aquilo que Deus te deu. Mas quando Saul fez isso, e o Samuel chegou e falou para ele, o que você fez? E Saul, queridos, imediatamente sai com a resposta que muitas vezes nós também usamos. E é muito fácil, é uma resposta fácil, para não assumir a culpa. O povo. E você vai ver a história de Saul, você já ouviu muitas mensagens a esse respeito, que sempre ele vai estar jogando a culpa no povo. O povo estava indo embora, o povo me forçou, e por causa do povo eu fiz algo que eu sabia que não devia fazer. Então, querido, quando nós fazemos algo que sabemos que não devemos fazer, a culpa é nossa. A escolha é nossa. Mas havia muita pressão. Eu tinha que fazer, eu precisava fazer. Sabe quando a pastora compartilhou esse dia que eu passei, esses 7 dias que eu visitei a prisão de Piraquara? É a Piraquara, acho que do lado. Quando o policial me rezou o terço, puxando o católico que eu fui, quando ele veio com toda aquela história na minha cabeça e falou, eu vou sair, vai entrar o Carlos, eu lembro o nome dos abençoados, e você vê o que você pode fazer. Ou seja, R$2.000 era o preço do suborno. E, amados, eu estive no momento de tomar uma decisão de fazer o que é certo e fazer o que é errado. Eu não posso ser tão espiritual e dizer para você que eu não pensei, e se eu pago esses 2.000 e vou embora para minha casa tranquilo? Eu não vou dizer para você que eu fui tão espiritual que eu não pensei. Mas era justamente, e aí entra as coisas que Deus faz na nossa vida, era justamente 2 semanas antes de ser consagrado ao ministério. Eu até pensei na hora como que o pastor Adilson, vê onde a gente mete o pastor a vez, irmão. Faltava 2 semanas, igrejas convidadas, pastores convidados. Falei, como que o pastor Adilson vai desmarcar a consagração e falar, o pastor que ia ser consagrado está preso? Você imaginou essa situação? Vamos ser sinceros, você já pensou nisso? Então, queridos, ali eu podia resolver com R$2.000.
E eu falei para esse rapaz, que era um filho de pastor desviado, esse policial. Falei, cara, como que eu vou te pagar um suborno se dentro de 2 semanas você é consagrado? Ele começou a rir da minha cara, assim, na boa. Falou, cara, antes de 90 dias você não sai daqui, esquece isso de consagração. E nessa hora, amados, são aqueles momentos que você, ou você retém o que Deus te deu, porque eu tinha um chamado, eu sabia que eu tinha um chamado. Ou você solta, e soltar para mim neste momento seria meter a mão no bolso, pagar 2.000 e ir para casa. E com a maior cara de pau, chegar aqui 2 semanas depois, ser consagrado ao ministério. Como fazer isso? Então existem momentos que nós passamos, que nós temos que tomar uma decisão, e a gente tem que ser homem. Simplesmente, genericamente falando. Nós temos que ser homem, quer dizer, confiar que quando Deus te chamou, quando Deus falou algo contigo, é verdade, amados, Deus vai cumprir, Deus vai mover, Deus vai fazer. Não tem nada que vai impedir, a não ser você. E eu gostaria muito que nessa noite, quando sair daqui, você tivesse essa convicção. Eu posso impedir o plano de Deus na minha vida. Ou eu posso fazer com que o plano de Deus aconteça na minha vida. Saul, quando tomou essa decisão de fazer algo que ele não deveria fazer, ele perdeu o reino. Amado, Saul não perdeu uma coisa simples. Quem que era Saul antes de virar rei? Quem que ele era? Ninguém. Era ninguém. Ele mesmo fala, mas eu sou o menor das tribos, eu não sou nada. E Deus tira um cara lá do nada. É como pegar alguém aqui que nem conhecemos. A partir de hoje você vai estar numa posição tal. Deus levantou, mas Saul abriu mão daquilo que Deus tinha dado para ele. Amado, você já fez alguma coisa assim? Você já abriu mão daquilo que Deus colocou na sua mão? Você já abriu mão daquilo que Deus quis te entregar? Ou talvez você esteja em vias de abrir mão daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Amados, porque o fato de Deus falar que quer fazer não significa que vai acontecer assim. Desde que eu tive lá a minha primeira experiência com relação à Espanha, passaram-se 13 anos até que eu pisasse na terra que Deus havia chamado. E nesses 13 anos, amado, aconteceu muita coisa para que nós não estivéssemos lá. Aconteceu muita coisa para que o propósito não fosse cumprido. E talvez isso já comece a soar na sua cabeça, é verdade. Quando Deus fala que vai fazer alguma coisa, começa a acontecer coisas para que isso não alcance, para que o propósito não chegue. E Saul viveu essa situação. Algo que nós vemos bastante claro na vida de Saul. Ele era uma pessoa que tinha muita insegurança. Eu vou te dizer algo, amado. Ser inseguro não é pecado. Às vezes a gente fica inseguro. Lá na prisão eu fiquei inseguro. O que vai acontecer? Por quê? Porque Deus te mete em umas coisas, e Ele faz isso, e não diz para você como que Ele vai solucionar o negócio. Aí você fica, uma das piores coisas que eu entendo que tem para nós, é você não ter o controle de nada. É você não poder escolher se você vai para a direita ou para a esquerda. Você depender de que alguém te direcione. Isso é horrível. Querido, mas quando nós estamos nessa dependência, que Deus está nesse controle, que nós escolhemos, permitir que o Senhor direcione, nós estamos falando de uma coisa diferente. Não estou dizendo, querido, que isso é algo fácil, porque não é. Depender de Deus, eu não sei para você, pode ser, mas não é fácil. Mas nós vivemos dia tras dia situações que você diz, eu confio no que Deus falou e eu vou fazer o que seja, me dá igual, não me importa o que vai acontecer comigo, desde que o propósito de Deus seja alcançado. Sabe qual que era a constante pergunta de Saul? As pessoas me aceitam? O que as pessoas pensam de mim? Pessoa insegura. Sabe, que não tem convicção de quem ele é, ele não tem convicção do chamado dele. Essa era a pergunta que ele fazia. As pessoas me aceitam? E qual era a pergunta de Davi? Deus está feliz comigo? Eu estou agradando a Deus? Você vê que disparidade entre alguém que estava chamado para ser um grande rei e alguém que se tornou um grande rei? Queridos, quando nós somos levados para este caminho de agradar pessoas, nós estamos com um problema bastante sério. Porque se você busca agradar pessoas e essas pessoas te rejeitam, a coisa fica complicada para você. O seu coração fica complicado. Você pode sofrer muitas coisas que não tem nada a ver com o plano de Deus. Então nós podemos ir nessa linha de Saul e perguntar sempre, o que você achou de mim? Amado, eu nunca perguntei para ninguém o que você achou de mim, eu sou o que sou. Para bem e para mal. Já me falaram de tudo. Coisas boas e coisas más.
intento fazer as coisas bem, mas eu erro um monte. Mas eu não vivo agradando pessoas. Se eu tenho uma direção de Deus para algo, amado, se eu estou buscando fazer a vontade de Deus, eu posso inclusive atropelar pessoas sem que elas entendam. Mas não posso perder o foco. Eu não posso perder aquilo que Deus quer fazer. E amados, muitas vezes para cumprir o que Deus quer fazer na tua vida, Deus tira pessoas do seu convívio, Deus te tira do meio do convívio de pessoas, pessoas ficam aborrecidas contigo, não te entendem, por quê? Porque Deus não chamou elas, Deus chamou você. Deus não te chamou para levar de repente a casa, Deus chamou você. E logo você vê mais, que tal pessoa vai ficar decepcionada comigo, pois não me importa. O que importa, querido, é o que Deus quer fazer. Quando Deus quer fazer algo na nossa vida, a gente deveria ter na nossa mente isso. Eu quero cumprir o que Deus está falando, eu quero ver o propósito de Deus. E amado, as pessoas podem estar aborrecidas com você nesse momento, mas quando Deus fizer o que Ele quer fazer, as coisas mudam. Porque Deus ama essas pessoas que estão aborrecidas contigo. Deus ama essas pessoas que estão à sua volta, mas não espere que elas entendam o que Deus está fazendo na sua vida. Não espere que elas compreendam, porque Deus não está falando com elas nesse sentido. Deus está falando com você. Então, querido, não perca aquilo que Deus te deu. Não solte aquilo que Deus te deu. Uma outra coisa importante que Saul fez que nós não devemos fazer, deixar de assumir papéis que não nos pertencem. É horrível quando você se mete a fazer algo que Deus não te mandou fazer. Sabe quando você quer tomar um lugar que Deus não te colocou? Você quer ser pastor se Deus não chamou, você quer estar no louvor se Deus não falou nada. Você está buscando satisfação para si mesmo. E quando Saul tomou o lugar que ele não devia, querido, as coisas não saíram bem. Saul era o rei. Ele tinha poder de vida e de morte. Ele podia fazer o que ele quisesse. Porque ele tinha essa autoridade. Mas Saul não era o sacerdote. Ele não podia apresentar sacrifício. Esse era o papel do Samuel. Ele não podia fazer isso. Então, quer dizer, ele tomou algo que não pertencia a ele. Por quê? Porque era uma pessoa insegura. Ele assumiu um chamado de outro. Você já se meteu a fazer algo que Deus não te chamou para fazer? Ou você quis entrar no chamado de outro? Porque tem chamados que são bonitos, queridos. Nos chama atenção, você acha, eu gostaria de estar, eu gostaria de fazer, eu gostaria disso e de aquilo outro. Mas se Deus não chamou, você pode ser muito bom tecnicamente, você pode ser um cara excelente, você pode ser um profissional, mas não vai sair bem. E te digo mais, pode incluso que você tenha sucesso diante dos homens, mas ter sucesso não significa ter realização. Não. Eu já conheci pessoas que têm sucesso diante dos homens, que estão muito bem na vida, mas são pessoas que não são realizadas. Como que é possível isso, querido? Você está tão bem profissionalmente, economicamente, ter tudo e você dizer assim, me falta algo, eu não sou realizado. Porque você pode chegar a ter sucesso, mas ter sucesso não significa ter êxito. E o propósito do Senhor, amado, ele é claro. Deus, a palavra diz que Deus não é um Deus de confusão. Quando nós buscamos, quando nós clamamos diante do Senhor, o Senhor fala conosco. O Senhor dirige o nosso coração, o Senhor nos orienta. Querido, mas às vezes nós não ouvimos. Ou nós ouvimos e fazemos de conta que não ouvimos. Não assuma papéis que não te pertencem. Nós não somos o Messias, querido. Nós somos só o vaso que Deus usa, nada mais. Às vezes as pessoas chegam para mim e jogam um monte de coisa, não sei o que, sabe o que eu falo? Eu não sou Deus. Vamos começar por aqui. Eu não sou Deus. Porque muitas vezes eles creem que você, como pastor, tem o poder de solucionar os problemas da humanidade. E chegam com histórias como, não, mas é que pastor, você tem. Eu não tenho nada, querido, não tenho nada. Não me vem com história que eu não tenho nada. Eu tenho compromisso com Deus e se Deus falar alguma coisa, eu vou te ajudar. Mas se Deus não falar nada, meu amigo, eu sinto muito. Eu não sou Deus, nós não somos. Você não é Deus. Você tem que entender isso. Aí você diz, não, eu preciso solucionar, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que resolver. Quem falou? Quem disse que é assim? Você perguntou para Deus? É o teu papel entrar nessa situação nesse momento? É o teu papel? Queridos, algo que graças a Deus a igreja nossa lá já está aprendendo. Às vezes existem algumas situações que os irmãos inventam entre eles e quando a coisa estoura, vem lá para o pastor resolver. É uma desgraça isso, queridos.
não busca conselho. Não busca conselho e traz problema. E algo que eles já aprenderam, eu falei, quando você for ajudar alguém, queridos, primeira coisa que tem que saber, Deus quer que você ajude. Porque você pode estar impedindo o que Deus está fazendo. Deus quebra as pernas do camarada, manda ele lá para algum lugar, para tratar com ele. E você que é tão espiritual, eu vou ajudar o irmão porque eu sou cristão. Pergunta para Deus. Você pode ter condição para ajudar, mas quem disse que é para ajudar? Quem disse? Amado, quantas vezes você impediu o agir de Deus na vida de alguém? Você fez algo que não devia e depois você se deu conta. Eu não devia ter feito isso porque Deus estava fazendo alguma coisa. E meu amado, quando Deus não faz o que Ele está fazendo, a coisa vai piorar. Você não vai ajudar, você está atrapalhando, porque Deus vai fazer. E se você atrapalhou, amado, a coisa vai voltar pior. Quer dizer, você não está ajudando. Não se meta a fazer aquilo que não é o teu papel. Deus nos chamou para coisas específicas. Deus quer atuar na nossa vida, queridos, de forma específica, mas nós temos que estar atento ao chamado de Deus. Saul soltou aquilo que Deus havia dado a ele. Soltou simplesmente, perdeu. E logo Deus levanta Davi, não preciso falar de quem foi Davi. Pudera que Saul viesse a ser tudo que foi Davi, não sei. Mas Saul perdeu. Por quê? Porque ele soltou. Saul era um homem que se movia pelas emoções. E essa é outra confusão, esse é outro problema. Deixe de viver por emoções, querido, e comece a viver por fé. Não tem a ver viver por emoções e fé. Ou você vive por emoções, ou você vive por fé. Não espiritualize os teus erros. Saul, amado, ele errou, ainda foi espiritual. Ele foi tão cara de pau que ele falou para o Samuel, eu queria trazer aqui tudo, eu queria fazer um sacrifício aí para o teu Deus, eu queria agradar o teu Deus. Saul, em várias situações, você vê que ele espiritualizava os erros. Ele dava a entender que ele estava fazendo para Deus. Amado, mas Deus pede uma coisa só, querido, obediência. Ele tinha uma palavra de Deus. Ele não era o sacerdote, ele deixou de obedecer. E quando você faz isso, querido, a coisa acaba mal. Então deixe de viver por emoções, comece a viver realmente pela fé. Quando Samuel diz, o que você fez, Saul? E essa pergunta, querido, trouxe uma resposta bastante triste para ele, porque o que ele tinha feito, destruiu. E se você vai ler esse texto, me chamou muita atenção quando eu estava lendo esse texto, o Samuel diz para ele, em outras palavras, se você tivesse obedecido, Deus teria confirmado o seu reino para sempre. Se você tivesse somente obedecido, Deus teria confirmado o seu reino para sempre. Mas agora o reino já foi tirado da sua mão, já foi dado para outro, que ouve a Deus. Você se dá conta do que isso pode ocasionar na nossa vida? Querido, não caminhe por emoções, não viva por emoções. E Saul sai com essa, eu me vi forçado a fazer o que sabia que não devia fazer. Aqui nós temos, eu vi, eu pensei, eu senti, e ele simplesmente não diz, eu decidi obedecer. Qual foi o problema de Saul, querido? Agradar homens. Constantemente Saul está agradando homens, ignorando obedecer ao Senhor. E isso faz com que ele deixe aquilo que Deus queria fazer na vida dele. Amado, eu quero realmente perguntar para você, o que você tem deixado de fazer? Você está soltando o que Deus te deu? Será que você está fazendo aquilo que Deus falou que não é para você fazer? Deus não te chamou e você se escalou por conta própria. E sabe o que? Quando nós nos escalamos para fazer o que Deus nos chamou, a gente ora, a gente jejua, faz campanha de oração e o negócio não anda. Você já viveu isso? Por que não anda? Porque Deus não está no negócio. Queridos, quando Deus nos levou para a Espanha, as portas foram se abrindo aos 92 do segundo tempo, mas sempre se abriram. Sempre se abriram. Por quê? Porque Deus estava no negócio. Tinha tudo para não dar certo, tinha tudo para a gente não chegar, mas nós chegamos. Por quê? Porque Deus estava no negócio. E algo que nós temos aprendido nessa caminhada com o Senhor, querido, é que quando Deus está, amado, presta atenção, não tem homem, não tem justiça, não tem a Polícia Federal, com todo respeito ao trabalho deles. Não tem nada que impeça. Porque quando Deus diz que vai fazer, meu querido, Deus faz. E volto a dizer, amado, o único que pode impedir é você. O único que pode impedir o que Deus quer fazer é você.
é uma decisão que só nós tomamos. Sabe, eu ficaria muito feliz que você pudesse pensar nessa tarde. Para que Deus me chamou? Para que Deus me está chamando? O que eu estou fazendo? Aonde eu estou indo? Para onde eu estou caminhando? Amado, nós estamos, graças a Deus, numa igreja grande. E às vezes nós podemos tranquilamente soltar aquilo que Deus nos deu, dizendo que tem muitas pessoas agora na igreja. Ai, pastor, tem muitas pessoas na igreja. Tem muita gente que pode fazer. Tem muita gente melhor que eu. Quem que era o Saul, querido? Era um dom nadie. Era um ninguém. E Deus chamou ele. Não tem que ver com essa questão, amado, se tem muita gente, se tem gente melhor. Hoje nós temos nas igrejas músicos profissionais, gente muito boa. Mas se Deus resolve, querido, que é você que é o camarada da vez, você acabou. Os profissionais e os que são bons, não importa. Então é fácil quando nós dizemos, não, agora não tem mais espaço para mim trabalhar, e essa desculpa eu escuto bastante. Não tem mais espaço, o pastor não dá espaço, não sei quem não dá espaço, vai contar a história para outro, querido. Quando Deus quer fazer, amado, é você que diz sim e não e se acabou. É você. A escolha é sua, a decisão é sua. Que Deus faz. Mas você diz, Senhor, eis-me aqui. Ou você diz, bom, e saio com as minhas desculpas, com as coisas que eu mesmo planejei. Amados, então, de verdade que nós esperamos que o Senhor consiga cumprir aquilo que Ele quer fazer na sua vida. E pode parecer estranho que o Senhor consiga. Ele é todo poderoso. Ele pode tudo. Eu digo consiga, porque vai depender de você. A igreja está indo, amado. Se você não subir, você fica para trás. Dia tras dia Deus está trazendo gente. Se você não subir, você fica para trás. E muitas pessoas ficam para trás amargadas, insuportáveis. Porque não me deram a oportunidade, porque eu não estou crescendo. E amado, a culpa é sua. Nossa, eu vim aqui na igreja para sair daqui me sentindo culpado. Não. A palavra diz que o Senhor levou as nossas culpas lá na cruz do Calvário. O Senhor levou todas as nossas culpas. Se nós já erramos, se nós já deixamos, tem solução. Ele levou, mas como que a gente alcança isso, querido? Através do arrependimento, através de não agir como Saul, através de dizer, é verdade, Senhor. Eu deixei, eu soltei o que o Senhor me deu, eu perdi, estou aqui, não sei o que fazer, mas eu quero fazer algo. Confissão, arrependimento, perdão, restauração, assim funciona o negócio. Assim Deus atua. O que você tem que fazer? Decidir. Amém? Nos colocamos em pé porque o tempo acabou. Não dá? Nos colocamos em pé, por favor. Amado, eu quero fazer uma oração muito simples com você, sem emoção, sem choro, mas que você pense. Eu gosto de me emocionar e gosto de chorar, sou pentecostal, que conste. Amo. Mas Deus fala. A palavra de Deus, querida, ela fala. A palavra de Deus fala, e o Espírito Santo, ainda que seja em 20 minutos, 30, ele fala. O Espírito Santo ministra. Então eu gostaria de orar com você, querido, especificamente com relação a esse tema. Se você soltou algo que Deus te deu, amado, te convido a tomar de volta aquilo que você soltou. E se Deus não vai ser como fez antes, Ele faz coisas novas, porque Deus, querido, Ele é muito criativo. Deus é muito criativo, Ele inventa coisas que você não tem ideia. Eu sei que isso a gente está vivendo isso. Então nós vamos orar, e se você quiser sair aqui na frente, mas não tem muito tempo. Então se você quiser vir adiante, a gente vai orar. Amado, se você sente no teu coração, porque é o Espírito Santo de Deus que fala, que você soltou, se você está soltando algo que Deus te deu, nós queremos simplesmente orar para que o Senhor te fortaleça nessa noite, para que você tome aquilo que você soltou, para que você cumpra aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Então eu gostaria de te dar a oportunidade de sair aqui adiante, para que a gente possa orar junto, para que nós possamos colocar diante do Senhor. Amado, apresentar um coração arrependido é o primeiro passo. É o primeiro passo. O Espírito Santo de Deus, amado, ele é muito legal, ele fala de uma forma muito clara ao nosso coração. Então se você sente que essa palavra é para o teu coração, querido, sai aqui, se coloca aqui diante do Senhor. Eu não tenho poder para fazer nada na tua vida. Eu tomo as minhas decisões,
E Deus atua, e você está tomando a sua agora, é sua decisão, não é minha. Mas Deus nos deu poder e autoridade para liberar a palavra, isso sim. O Senhor nos deu, amado, poder e autoridade para liberar a palavra. E nós queremos liberar sobre a tua vida nessa tarde. E querido, a decisão que você está tomando hoje, assim diz o Senhor, é uma decisão de mudança de destino. Nós não estamos falando de algo que é simples, querido. É mudança de destino, é mudança de rumo na sua vida. É uma palavra direcionada do Senhor. A decisão de sair adiante, querido, é algo que pode mudar o seu destino naquilo que Deus quer fazer na tua vida. Assim diz o Senhor, querido. Eu não estou inventando história, é o Senhor. Aleluia, Deus, no nome de Jesus.